vou dar a sentença durante a vigência do AI-5, para que ele tenha exatamente esse brado de resistência. Numa determinada ocasião da minha vida, eu tive a oportunidade de receber o processo em que a viúva do Vladimir Herzog e os 3 filhos propuseram uma ação contra a União Federal para declarar a responsabilidade civil da União pela prisão ilegal, tortura e morte do Vladimir Herzog. Eu tive a oportunidade de dar essa sentença em outubro de 1978 e, na ocasião, eu condenei a União Federal por essa responsabilidade de prisão ilegal, tortura e morte do Vladimir Herzog. O processo, quando eu recebi, ele já tinha feita toda a instrução do processo, porque o processo tramitou sob a orientação de um outro juiz, que era o juiz titular da vara, Dr. João Gomes Martins. Ele, inusitadamente, foi impedido de dar sentença, porque o processo tinha terminado, ele iria sentenciar o processo. Ocorre que a União Federal, na época, sabendo que ele estava à beira da aposentadoria, entrou com mandado de segurança no então Tribunal Federal de Recursos para que ele não desse a sentença. E recebeu a liminar. Esse processo recebeu a liminar proibindo o juiz de dar a sentença. Por isso que eu disse que inusitado. Eu acho que não há nos anais de qualquer jurisprudência um fato semelhante, em que o juiz, em pleno exercício regular da sua jurisdição, tenha sido impedido de dar a sentença. E aí, como ele se aposentou praticamente no dia seguinte, o processo veio para minha jurisdição, porque eu era o juiz auxiliar da vara. E aí ficou claro que tudo isso tinha sido premeditado, ou seja, achavam, quer dizer, a ditadura militar entendeu que o Dr. João não tinha nada a perder, dando a sentença na medida em que ele se aposentaria logo após. Então, entraram com o processo e impediram o Dr. João de dar sentença para que um juiz novo, eu na época tinha 30 anos, ou menos de 30 anos, no cálculo da ditadura militar, teria muito a perder em termos de progressão na magistratura e na minha carreira. Então, eu percebi perfeitamente, e estava muito claro isso, que aquela estratégia tinha sido premeditada. E foi assim que eu recebi a sentença, que eu recebi o processo para dar a sentença. Agora, o processo, a questão da elaboração da sentença, teve algumas circunstâncias assim especiais. Juridicamente, aquela sentença seria muito simples de se resolver. Como assim? Vladimir Herzog morreu nas dependências de um destacamento ou de uma circunscrição militar. Portanto, a responsabilidade civil, o que é a responsabilidade civil? A responsabilidade por indenização estará claramente configurada. Então, essa sentença poderia ser dada dessa forma. A pessoa morreu na dependência militar, portanto, a União Federal é responsável por indenizar pelos danos. E acabou. Isso seria, na verdade, uma solução altamente inconveniente para a história do Brasil, porque não significaria nada. Então, quando eu recebi o processo para elaborar a sentença, isso ficou muito claro para mim. Que aquela minha primeira impressão de uma solução simplória seria altamente negativa para a história do país e, mais ainda, para a história do Poder Judiciário.
Então, foi aí que eu comecei a trabalhar na sentença, para dar a ela uma largueza conceitual que significasse aquilo que o Poder Judiciário precisava fazer naquele momento, ao meu sentir, que era ser um poder de resistência. Resistência à ditadura militar. Para dizer que aquela farsa do suicídio do Herzog era uma fraude e para significar na história política do país e na história do Poder Judiciário brasileiro um ato de resistência. Aí, então, foi que eu tive que dar uma roupagem na sentença de maior envergadura para ela ter esta manifestação, até política, de certa forma, no sentido de dizer, de apontar que aquilo foi uma farsa, que houve tortura e que os torturadores precisavam ser responsabilizados. E isso eu declarei na minha sentença, no final dela, para que houvesse a persecução penal. A sentença era uma sentença civil, só em termos de indenização, mas que houvesse também a persecução penal. E esta parte da sentença nunca foi cumprida pelo Estado brasileiro. E ao que me consta, essa responsabilidade do Estado brasileiro foi declarada, foi declarado recentemente pela OEA. E creio que as consequências ainda advirão, pelo que eu estou informado. Essa parte eu não tive contato maior. E esse trabalho da sentença de fazer uma técnica que seria um tanto quanto complexo da gente explanar aqui, talvez tenha sido a grande contribuição. O principal desafio era pessoal. Institucional também, mas pessoal. Porque estava em vigência o AI-5. E o AI-5 deixaria de ter vigência, eu dei a sentença em outubro, ele deixaria de ter vigência no próximo janeiro. De modo que eu recebi, inclusive, alguns colegas de Brasília e tal, parlamentares, que me passaram o recado, olha, o que você tiver que condenar, faça isso depois de janeiro, depois que o AI-5 já tiver perdido a sua vigência. Então, o primeiro desafio foi esse. Vou dar a sentença durante a vigência do AI-5, para que ele tenha exatamente esse brado de resistência. A dizer, mesmo sob a ameaça, né, do ato institucional, o Poder Judiciário brasileiro manifestou-se com independência, fixando a responsabilidade da União, ainda que sobre as botas do AI-5. Então, esse foi o meu primeiro desafio. O segundo desafio foi saber se eu mandava apurar a responsabilidade penal do torturador ou não. Porque eu sabia perfeitamente que aí existiria o ponto nevrálgico da questão, né? E realmente foi uma questão que eu tive que maturar bem. Mas resolvi determinar a responsabilização dos torturadores. E esses são os dois fatores. E o terceiro fator, que aí já é um fator pessoal, que é o fator de permanecer esses anos todos, durante mais de 30 anos, sem aparecer na mídia, recusando todo convite para entrevistas, etc., porque eu achei, e nisso eu fui muito feliz, que essa sentença só teria força se ela fosse uma sentença do Poder Judiciário, um marco histórico de resistência do Poder Judiciário,
e não uma sentença pessoal de um juiz. E também, nesse aspecto, eu tive muita sorte, porque essa felicidade, digamos, de não aparecer na mídia para essa finalidade, foi por resguardo, por medo. De modo que o medo também me ajudou. Dos juízes de primeira instância, meus colegas de judicatura, eu tive o maior apoio. Foram colegas extremamente dedicados, me apoiaram, me ajudaram até, e, enfim, tive inúmeros pleitos de amizade, entendeu? Já da segunda instância em diante, nem tanto. Por quê? E por que isso? Bem, eu só posso ter conjecturas. Mas eu creio que o juiz de primeiro grau, que de certa forma aparece na mídia, quer queira, quer não, que se torna um certo protagonista, provoca incômodos ciumentos da instância superior. De modo que, dentro dessa perspectiva de mera conjectura, eu diria que, em relação às instâncias superiores, de uma maneira geral, e com maravilhosas exceções, foi uma manifestação de vaidade. Não tive nenhuma manifestação que dissesse que a minha sentença enganou-se, que ela foi mal, que ela não foi bem feita, que ela foi infeliz, não. Quanto ao mérito, foi unânime a manifestação dos meus colegas em apoio. Tanto que no Tribunal Federal de Recursos, que julgou em segundo grau, em segunda instância, a sentença foi mantida totalmente. Houve apenas uma divergência em questão de rito processual que não tem assim, manifestação, não modifica em nada a sentença. De modo que, nesse aspecto, eu tive assim, um grande apoio unânime dos meus pares. De fato, é uma pergunta que não é fácil para o próprio autor falar, porque são consequências da sua atividade jurisdicional no seio da coletividade. Mas o que eu posso observar é que ela teve uma repercussão muito importante. Em primeiro lugar, me parece que, historicamente, ela possa ter sido um divisor de águas. Porque a partir dela é que, coincidentemente ou não, e em história coincidência não existe muito, né? Começou a anistia. A ditadura militar começou a ficar mais branda, se é que podemos chamar assim. E parece, então, que ela significou uma conquista democrática em prol das liberdades públicas e mais. Isso, para mim, é que é mais importante. Significou dizer para a coletividade que o poder judiciário existe e está presente. Isso existe, isso até hoje é importante. Ainda que o poder judiciário possa ser criticado, possa ter suas mazelas, e tem, até que o poder judiciário possa ser criticado até por algum excesso de política, e existe. E há. Há, inclusive, um professor, em que eu tenho muita estima, que diz o seguinte: eu confio no poder judiciário na razão inversa das suas instâncias. Quanto mais alta a instância, menos eu confio. Não chegaria a tanto, mas também não estou muito distante. E nesse aspecto, dizer para a coletividade, olha, o poder judiciário existe, com todas as dificuldades, ele está aí para proteger a liberdade pública, a democracia e os excessos de todos os tipos. Isso é fundamental quando a cidadania não confia mais na política, não confia muito nem no executivo, menos no parlamento, e confia um pouco do judiciário. Esse um pouco é muito.
Então, eu acho que isso contribui. A minha sentença contribuiu para que haja um pouco mais de confiança no poder judiciário, para que haja críticas suficientes, para que o poder judiciário possa crescer e se estruturar e ser mais eficaz do que é, mas dizer que ele existe. Então, para mim, esta foi a principal consequência institucional da minha sentença. Para ser mais objetivo, eu começo pelo fim, externando a minha opinião pessoal. Quando um político, que tenha sido governante ou não, publicamente, elogia um torturador, é porque ele tem alma de torturador. Ele faria uma tortura se pudesse. Portanto, esta é a minha principal preocupação. De uma direita radicalíssima, de uma igreja ortodoxa e fanática que possa vir a dominar a política brasileira. Creio que esse radicalismo que existe na política brasileira possa nos trazer graves consequências, que é mediocrizar a esquerda e radicalizar ainda mais a direita. Para mim, na minha concepção, isto é um radicalismo explosivo. Portanto, vigiar e atuar, cada um de nós nas suas circunstâncias próprias, inclusive principalmente pelo voto. Mas mais do que pelo voto, pelas atitudes democráticas no dia a dia, inclusive dentro da sua casa. É a melhor maneira de se evitar esse mal maior, que às vezes eu perco o meu sono porque eu acho que pode vir. Fruto disso que eu acabei de apontar, de uma esquerda medíocre e de uma direita fanática, radical e evangélica. Eu vou usar suas palavras para poder me inspirar nessa mensagem. Não sejam só moralmente éticos, sejam também ativistas. E lute pelos direitos humanos. Não só por todas as manifestações políticas que se possa ter, mas no dia a dia, no exercício do seu lar, na educação dos seus filhos. Procurem fazer com que os direitos humanos sejam realmente cuidados e venerados, para que eles não possam ser vilipendiados. E cuidem da memória. Esse projeto que vocês estão desenvolvendo me cativa por isso, pela memória, por registrar a memória. Porque se não registrarmos a memória, não é só que a gente vai esquecer, até porque não se esquece, mas é porque se nós não registrarmos a memória, nós não teremos identidade. Nós não saberemos quem somos, como brasileiros, como seres civilizados. Então, a memória é fundamental nesse sentido. E aproveito até para fazer uma crítica à minha instituição, ao Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do processo de anistia desconsiderou a memória política do nosso país. Para mim, cometeu um engano insuperável de entender, olha a contradição em termos, que uma lei perdoa torturador. A tortura é o reino antítese do direito. O direito cuida da civilização, de organizar a civilização. A tortura é a selvageria, é o mundo da violência. Esses dois mundos não se falam. E tem que ser cortado o mundo da violência pelo mundo do direito.
o que o Supremo fez, na minha humilde opinião, é fazer um acordão entre o mundo da violência e o mundo do direito, pensando que a civilização esquece e passa um pano por cima, sem ter presente que essas fendas terríveis no sofrimento nacional não se esquece. Ela pode ser solapada, mas ela ressurge sob algum sintoma. E hoje nós temos vários sintomas dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E quais são esses sintomas? Na minha percepção, a violência que hoje impera. Porque ela não foi coartada antes, ela foi perdoada. Ela pode ser repetida em termos de memória. Portanto, cultivar essa memória para que o mundo da violência seja combatido, acho que é o maior repto que nós temos como brasileiros.